ali. Deus abençoe, viu, meu irmão? Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Tem mais alguém, meus irmãos? Tem aqui também um jovem. Mais alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ali também tem um rapaz. Volte sempre. Se quiser pode ficar. Vai ser um prazer pastorear vocês até o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Está conosco também nosso vereador, doutor Maurício Guimarães. Fica de pé, homem de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelas autoridades constituídas. É um vereador em exercício. Todos já sabem da minha história com o Maurício, é meu irmão do coração. E eu quero orar por ele nessa hora, pedindo a Deus que possa continuar abençoando as suas mãos, para que ele possa continuar legislando debaixo de uma palavra de Deus, debaixo da bênção de Deus, num cenário tão complicado que é a política nacional. Você pode estender as suas mãos em direção ao vereador, doutor Maurício, para que possamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Queremos entregar nas tuas mãos o teu filho que foi eleito, ó Pai, democraticamente pelo povo, que tem uma cadeira na Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, está ali, ó Deus, trabalhando para a população. Que o Senhor possa abençoar o teu servo, guardá-lo, livrá-lo de todo mal, dando a ele, ó Deus, sabedoria, para que debaixo das tuas mãos, da tua palavra, possa legislar, ó Deus, para a glória do teu nome. Guarda o teu filho, livra ele de todo mal e abençoa, no nome de Jesus. E a igreja diz: Deus te abençoe, meu irmão. Bom ter você com a gente aqui hoje. Neemias, capítulo de número 6, a partir do verso 3. Bom, na verdade eu vou ler com vocês do verso 1 ao verso 4. E aí ajuda no contexto. Neemias, capítulo 6, do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e não havia ficado nenhuma brecha, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Amém, meus irmãos? Você pode repetir comigo assim, ó: eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Glória a Deus. Meus irmãos, o meu desejo é fazer com que você olhe para Neemias como alguém que amava o seu povo, alguém que amava a sua cidade, mas acima de tudo, alguém que amava o seu Deus. Ele sabia o que Jerusalém representava. E ao receber uma notícia e ouvir o que ouviu, sabendo que havia uma necessidade de colocar no lugar algumas coisas que estavam fora do lugar, ele não fica de braços cruzados, se levanta e decide ir para Jerusalém para reconstruir aquilo que estava em ruínas. Para que você entenda melhor o texto, o contexto e o cenário do texto base, que é a base para o sermão dessa noite, eu preciso que você entenda o que acontece para que Neemias tome uma atitude como essa. O povo de Deus, por desobedecer a Deus e por deixar de adorar a Deus como deveria adorar, esse povo sofre sanções e juízos de Deus ao longo das histórias bíblicas.
desses momentos nós chamamos de cativeiro babilônico, E existem 3 datas que marcam esse episódio: 605, 597 e 586 antes de Cristo. A Babilônia vai cercar Jerusalém, vai invadir a cidade, vai guerrear contra o povo de Deus, vai destruir a cidade, vai derrubar os muros, vai queimar as portas, vai destruir o templo e vai levar para a Babilônia grande parte do povo, para que vivam na Babilônia como escravos, submetidos a um povo pagão e a deuses pagãos. Depois de 70 anos, esse povo vai voltar para casa, vai ser liberto do cativeiro, como havia sido predito pelo profeta Jeremias, que eles iriam para lá e 70 anos depois seriam libertados de lá para poder voltar para casa. É quando um rei medo-persa chamado Ciro vai guerrear contra a Babilônia, vai vencer a Babilônia e vai escrever um decreto liberando o povo de Deus para voltar para casa, para voltar para o lugar onde Deus havia estabelecido para manifestar a sua glória, para que o seu povo estivesse ali o adorando. Então, com o decreto de Ciro, o povo pode voltar para casa para adorar a Deus, para sua terra natal, a saber, Jerusalém, e reconstruir aquilo que um dia havia sido destruído. No primeiro momento, uma primeira leva volta com Zorobabel. E no contexto de Zorobabel, voltando para essa reconstrução, nós encontramos um profeta nesse retorno, atuando no meio dessa primeira leva que retorna a Jerusalém. E o nome dele é Ageu. O nome do profeta é? E Ageu capítulo 2, verso 9, é um texto que nós conhecemos bem, vibramos quando ouvimos Ageu olhando para o povo que, temeroso, porque alguns anciãos haviam visto uma glória de um tempo anterior, e agora vendo a simplicidade de um templo menor e com menos pompa, choram. E ele diz: fiquem tranquilos, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E esse texto tem relação com o templo, com a reconstrução, mas tem relação com Cristo. Ele aponta para Jesus, mas não deixa de servir para um povo que recebeu um decreto para voltar para casa, para reconstruir a vida, receber uma palavra que pudesse trazer para eles esperança, mesmo que diante dos seus olhos não vissem a pompa do templo antigo, viam a boa mão de Deus e uma palavra do profeta dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E eu tenho uma palavra de Deus já para liberar para você. Se você quiser pegar, levante a sua mão. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Continue com a mãozinha assim, ó. Talvez você, antes de entrar aqui ou durante essa semana, tenha ouvido alguém dizer que acabou, não vai dar, já tem um ponto final nessa história. Mas Deus está mandando eu dizer para alguém que entrou aqui hoje: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Você vai conseguir, aleluia. Você vai se erguer, você vai reconstruir, vai dar certo, e o seu futuro vai ser maior, mais poderoso e mais glorioso do que o seu passado, diz o Senhor. Só quem pega, diga glória a Deus. Então tem algo de Deus sendo preparado para nós, estabelecido, que é maior do que aquilo que nós já vivemos. Porque a glória
da última casa vai ser maior do que a primeira. Depois uma outra leva segue voltando para o lugar. E aí a gente tem Esdras, na tentativa de reconstrução dos alicerces, também enfrentando uma série de dificuldades, uma série de opositores. Muita gente que não estava satisfeita com a reconstrução. Muita gente que estava invocada com aquilo que seria colocado no seu devido lugar. Muita gente que jogava contra, por ver aquilo que estava destruído sendo reconstruído outra vez. Eles tentaram, encontraram dificuldades. Mas alguns, como Neemias, que haviam conseguido emprego e já estavam meio que amoldados na cultura, mesmo com o decreto de Ciro liberando o povo para voltar para casa, nem todos voltaram, irmã Cristina. Alguns que haviam conseguido emprego e se estabeleceram na Babilônia ficaram, como Neemias, trabalhando como copeiro do rei. Tinha casa, tinha comida, tinha guarita, tinha emprego. Ficou. Decidiu não voltar. E é nesse cenário de Neemias trabalhando no palácio é que o livro de Neemias começa. Quando Neemias está servindo ao rei e ele recebe uma notícia. A notícia de que o seu povo e a sua cidade natal, a cidade está em ruínas, e o povo passando por grandes dificuldades, porque não conseguiam colocar no lugar e colocar de pé aquilo que um dia havia sido destruído. O texto diz que ele chora, coloca a cabeça entre as pernas, ele ora a Deus, e ele decide, diga comigo, ele decide fazer algo para mudar a história do seu povo, para que o seu povo não permanecesse no mesmo lugar, da mesma maneira, para que tudo aquilo que estava em ruínas fosse construído outra vez. Ele tomou uma decisão. Diga para quem está perto de você, Neemias tomou uma decisão. Diga para o outro, do outro lado, Neemias tomou uma decisão. Então ele decide voltar para Jerusalém. O contexto do texto nós ouvimos durante toda essa semana de oração. Pediu cartas ao rei, pediu acesso para que pudesse ir e resolver um problema que ele havia decidido no coração. Só que, ao chegar e começar a trabalhar, Neemias enfrentou uma série de oposições. Quem está comigo até aqui, diga glória a Deus. Quando ele chega em Jerusalém, Rafael, e ele começa a trabalhar, Tião, aqueles que já estavam lá, diante de um cenário de ruína, olhando um cenário de destruição, sem fazer nada para mudar, quando viram Neemias chegar e trabalhar para colocar no lugar o que estava fora do lugar, eles começaram a se opor ao que Jeremias colocou no coração para fazer. Porque todas as vezes que você se posicionar para colocar no lugar as coisas que estão fora do lugar, se prepare, meu, porque você vai encontrar oposição. Todas as vezes que você se posicionar para reconstruir algo, para recomeçar, para pôr de pé aquilo que caiu, sempre
se levantarão opositores. Porque tem gente que é assim, né? Tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho para se realizar. Mas tem gente que está olhando o trabalho para ser feito e está ali, ó. Ninguém fez. Ninguém fez, eu também não faço. Ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. Mas quando alguém decide meter a mão para fazer, aí começa a oposição. Aí começa a ter gente para se levantar. Não faz, mas se incomoda com quem faz. Não se posiciona, mas está incomodado com quem se posiciona. De repente, está olhando algum tipo de deficiência para uma realidade da igreja, no estacionamento, na introdução, na limpeza, na arrumação das cadeiras, num dia de estar de plantão de serviço, na porta, tomando conta, para que uma criança não corra desesperado para lá, para que ninguém passe desapercebido para cá. Talvez tenha percebido que existe uma falta, existe algo que precisa ser reparado, colocado no lugar, mas ele não vai, ele não faz. Mas quando alguém se levanta dizendo: eu quero me colocar na brecha, eu quero me colocar à disposição para fazer, aí pronto, começam as oposições, dizendo: mas essa pessoa não está liberta para fazer isso, mas essa pessoa não tem, não está preparada para fazer isso. Talvez não tenha coragem de ir para a rua com a equipe do evangelismo para entregar um folheto e falar que Jesus é bom. Mas quando vê a equipe do evangelismo na rua entregando um folheto dizendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Jesus vai voltar para nos buscar, começa a olhar para a deficiência que os irmãos possam ter, mas não se coloca na brecha para ajudar. Toda vez que falta alguma coisa, sempre tem alguém olhando, vendo e não faz nada. Mas quando alguém se coloca na brecha para fazer, sempre a oposição se levanta para tentar parar aqueles que decidiram no seu coração não deixar as coisas do jeito que elas estavam. Eu quero crer e liberar uma palavra essa noite em nome de Jesus, que a partir de hoje você não vai cruzar mais os seus braços e as coisas não vão ficar mais como elas estavam. Você vai se alistar, se posicionar e vai tomar uma decisão: colocar no lugar aquilo que estava fora do lugar. Eu quero crer. Enquanto eles tentam persuadir Joel, enquanto eles tentam de tudo para minar a decisão que Neemias havia tomado, Neemias segue firme, irmã Isolina, firme com aquilo que ele propôs no coração dele. E quando a proposta vem, as mensagens vêm: vamos embora, desce daí, vamos ali, sai de onde você está. Neemias libera para eles uma palavra: eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer, porque eu ia parar a obra para ir ter com vocês. Neemias está dizendo para os mensageiros: eu tenho uma prioridade no meu coração, e as distrações à minha volta não vão me tirar da prioridade que eu coloquei no coração. A obra é uma prioridade para mim, eu não vou me distrair com as mensagens que vêm à minha volta. Tem gente que não faz, tem gente que não prega, tem gente que não canta, não evangeliza, não serve, não trabalha. Estão o tempo todo tentando tirar aqueles que estão trabalhando da posição em que eles estão. A poder no nome de Jesus. Não deixe aquilo que você colocou no coração para fazer por uma mensagem que alguém tenha mandado para você. Não pare. Não para, meu irmão. Não desista, em nome de Jesus. Porque as propostas, meu irmão, elas são muitas. Mas eu aprendi, e como eu aprendo, eu compartilho,
já compartilhei, já ensinei para essa igreja. Quando a gente sabe quem a gente é de verdade, a gente tem a condição de analisar as propostas que se apresentam para nós. E ao olhar as propostas, fazer uma pergunta: isso me aproxima do meu propósito? Ou isso me leva para mais longe do propósito de Deus para a minha vida? Opa, se vai me levar para longe do propósito, não quero essa proposta. Mas isso é só para quem aprendeu e entendeu quem é de verdade. Essa aqui é a igreja da palavra, amém, irmãos? Quem é filho aqui, diga glória a Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos creram e o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga glória a Deus. Se você sabe quem você é, você está pronto para analisar aquilo que está à sua volta e tomar uma decisão que te leva para mais perto do propósito de Deus. Neemias estava certo do que ele queria. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Não adianta me mandar mensagem. Eu li com vocês até o verso 4. Eles mandaram 4 vezes, e todas as vezes a resposta dele foi a mesma: eu não vou parar. Eu não vou descer. Eu não vou deixar de fazer o que propus no coração para fazer. Eles continuam e tentam persuadir Neemias. Neemias capítulo 6 e o verso 9. Enquanto os inimigos tentam, tenha certeza de que ele iria fraquejar, de que ele iria desistir e que não iria concluir a obra, Neemias entende que ele precisa orar a Deus. Em Neemias 6:9 ele ora, dizendo: fortalece, ó Deus, as minhas mãos. Você pode levantar as suas mãos para cima. Eu quero profetizar sobre a sua vida. É possível que nesse tempo você esteja sendo bombardeado por uma série de coisas que estão tentando fazer com que você fraqueje, pare, tropece, desista. Mas há poder no nome de Jesus. A minha oração para você hoje foi a oração que Neemias fez: fortalece, ó Deus, as minhas mãos. Eu profetizo que você não vai largar a obra. Eu profetizo que você não vai deixar o propósito que Deus já colocou no teu coração para ser cumprido. Eu profetizo que você vai seguir em frente, vai cruzar a linha de chegada, e o nome do Senhor será engrandecido e adorado através da sua vida. Quantos creem nessa palavra? Digam glória a Deus. Mas não vamos parar. A obra vai seguir e nós vamos concluir aquilo que Deus colocou no nosso coração. A decisão que nós tomamos, ela será concluída para a glória de Deus. Bom, a fé de Neemias, a atitude de Neemias, ela mexe muito comigo, porque pelas informações que Neemias tinha, ele decidiu tomar essa decisão, ele decidiu ir para Jerusalém. Mas ele não foi com a força do seu braço, foi no conhecimento do Deus que ele tinha e com uma fé genuína, acreditando que ele passaria por todos os lugares com as cartas que recebeu, ele chegaria no seu destino e ele concluiria aquilo que ele havia disposto no coração a fazer, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. A fé de Neemias me parece uma fé genuína, de alguém que vai para um lugar mesmo em ruínas, acreditando que pelo poder que há no nome do Senhor, ele vai conseguir colocar no lugar tudo aquilo que está fora do lugar. Não pela força do seu braço, mas crendo que Deus é poderoso para fazer, Luiz. E quando eu entendo que Neemias tem uma fé genuína, rapaz, me veio na mente, enquanto eu escrevi o meu sermão, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Quando ele diz para Timóteo assim: traga à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que eu tenho certeza
que habita em você também. Sabe, irmãos, Neemias possuía uma fé genuína. E quando eu pensei nisso, me veio à memória o texto de Paulo a Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo falando de uma fé não fingida. E se Paulo fala de uma fé não fingida, é porque existe uma fé fingida, diferente da fé de Neemias. Existe uma fé como a de Neemias que faz com que ele saia do conforto do lugar onde ele estava, porque ele já trabalhava, tinha comida, tinha bebida, ele estava bem lá, o povo já era liberto para voltar para casa, mas ele decidiu ficar em Babilônia. Depois que ouve a notícia, entende que precisa sair dali e ir para Jerusalém, para reerguer o que estava destruído. E fez isso com muita fé, e uma fé genuína, de alguém que acreditava que Deus era poderoso para conduzi-lo até o lugar onde ele desejou estar. E eu olhei para Neemias tomando essa atitude, me lembrei do texto de Paulo, me lembrei de Paulo falando a Timóteo de uma fé não fingida. E me veio à memória o cenário da igreja brasileira e da igreja espalhada por todos os lugares. Pastor, então o que seria essa fé não fingida? É essa fé de Sambalate e de Tobias. É a fé de quem está dentro, é a fé de quem está perto, é a fé de quem está olhando o que precisa ser feito, mas não faz. É alguém que sabe que tem que fazer, mas cruza os braços para fazer. E pior, quando vê alguém fazer, se levanta em oposição. Quando vê alguém fazer, tenta impedir alguém de fazer. Uma fé fingida. A fé de Neemias nos leva a crer que as dificuldades existem, as adversidades são reais, mas há poder no nome de Jesus. Nós vamos seguir em frente, cruzar a nossa linha de chegada. A fé de Neemias nos leva a crer que as adversidades não podem impedir a gente de chegar no lugar que propomos no nosso coração, crendo que Deus é aquele que nos conduz até lá. Mas uma fé fingida é quando você está igual um Sambalate e Tobias e não faz, quando sabe que deveria fazer. Ou você faz parte, está no meio por conveniência. Está na escala hoje, tá porque tá. Está na adoração hoje, canta porque canta. Está escalado para o estacionamento. Estou aí. É conveniência. É conveniente estar lá. É uma fé fingida, não é uma fé genuína. Uma fé é uma oração que a gente faz, que a ideia que se tem é que parece que essa oração às vezes ela não passa do teto, não tem graça, não tem. É quando nós estamos alistados, mas não estamos dispostos. Eu vou lá, eu faço número, mas eu já nem tenho a fé mais como eu ouvia antes. É alguém que está por estar, faz porque faz, está lá, mas não está comprometido com tudo que tem ali. Faz parte de um grupo, mas não está comprometido com a missão. Mas há poder no nome de Jesus. Diga para alguém perto de você: hoje nós vamos sair daqui com a certeza no nosso coração que Deus ainda tem os seus Neemias na terra dos viventes. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe, irmãos, existem coisas que precisam ser colocadas no lugar e você precisa tomar essa decisão para colocar no lugar as coisas que estão fora do lugar. Talvez você esteja aí olhando o cenário, você sabe que tem coisa que precisa ser feita, mas você está ali, ó. Está esperando quem? A Vanessa resolver para você? O Adilson? O Rafael? Está esperando a Cristina, o Tião? O Serra? O Silvano? Não, meu irmão. A notícia chegou até você. Você visualizou o cenário, entendeu que
Tem coisas que estão fora do lugar, que precisam ser colocadas no lugar. Existem coisas que estão em ruínas, que precisam ser reconstruídas. E ninguém mais pode fazer isso a não ser você. Deus está falando conosco essa noite que nós precisamos nos posicionar e tomarmos uma decisão. Parar de olhar para o cenário que está à nossa volta, esperar que alguém faça alguma coisa, e está na hora da gente se posicionar para fazer o que tem que ser feito. Eu ouvi um aleluia aqui e um glória a Deus ali. É olhar para o cenário à nossa volta e entender que existem coisas que nós é que temos que fazer. Ninguém vai fazer para a gente. E é por isso que eu cheguei hoje aqui acreditando que Deus ainda tem os seus Neemias na terra, Bruno. Poxa, eu queria que você vibrasse mais comigo nessa hora. Vou repetir de novo para você sair daqui com essa unção de Neemias sobre a sua vida. Eu vim para cá hoje acreditando que Deus ainda tem os seus Neemias na terra. Você pode levantar uma de suas mãos assim, ó. Esses Neemias são aqueles que têm uma fé genuína, Rafael. Levanta sua mão assim comigo, isso. São aqueles que não têm uma fé fingida. São aqueles que não estão por conveniência. São aqueles que não estão por estar. São aqueles que não estão num cenário, num ambiente, vendo aquilo que precisa ser feito, estão cruzando os braços, esperando que alguém faça no lugar, não. São aqueles que vão sair daqui posicionados essa noite, para fazer tudo aquilo que tem que ser feito, para que o nome do Senhor seja engrandecido e adorado. Continua com a sua mão para cima. Gente com uma fé genuína. Gente que ainda crê que Deus abre porta onde não tem porta. Eu ouvi meia dúzia de glória a Deus. Gente que ainda crê que Deus abre porta onde não tem. Gente que ainda crê que Deus joga por terra muralhas, Bruno. Que Deus derruba gigante. Que Deus abre o mar. Que Deus opera milagres e maravilhas. Gente que ainda crê no impossível. Alguém aqui ainda crê no impossível? Diga glória a Deus. Gente que ainda crê que Deus quebra grilhões, quebra cadeias. Gente que ainda crê que Deus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, que vai voltar para buscar a sua igreja. Cadê você, Neemias? Deus está levantando Neemias. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Os Neemias de Deus, Maurício, eles não estão preocupados com a intimidação, porque a epígrafe do texto de Neemias 6 é essa: a intimidação contra Neemias. Tentavam tirar ele de tudo aquilo que ele propôs no coração para fazer, e todas as vezes ele foi firme: eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Os Neemias de Deus, Luiz e Grazi, eles não se intimidam com as mensagens que vêm de fora, porque eles sabem o Deus que eles servem. Os Neemias de Deus, Luciano, não estão preocupados com a intimidação. Eles sempre têm uma resposta certa e firme para todos aqueles que tentam tirar ele do propósito. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Os Neemias de Deus, eles não estão preocupados com a intimidação, porque eles acreditam que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Os Neemias de Deus não estão preocupados com a intimidação da terra, porque servem ao Deus dos céus. Quem pode levantar uma de suas mãos? Os Neemias, eles acreditam que Deus é poderoso, invencível, majestoso, glorioso, infalível, santo,
justo, fiel, soberano, imutável. Eles creem que Ele é a rocha, o escudo, luz do mundo. Ele é forte, Ele é zeloso, Ele é altíssimo, Ele é compassivo, verdadeiro, longânimo, santíssimo conselheiro. Ele é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Deus vivo, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é refúgio, Ele é vida. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus das promessas, a fonte de águas vivas, o intercessor. Ele é o autor da vida, o Pai das misericórdias. Ele é o Santo de Israel. Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz milagres, Ele faz maravilhas. Ele é Deus. Ele é Deus. Aqueles que creem, os Neemias de Deus, não se importam com a intimidação. Eles sabem quem é o Deus a quem eles servem. E a palavra para os Neemias de hoje é essa: é tempo de se posicionar, é tempo de reconstrução, é tempo de tomar decisões que vão colocar de pé aquilo que um dia foi destruído. É tempo de tomada de decisões que vão colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, entendeu? É tempo de se posicionar, parar de dar ouvidos às mensagens dos Sambalates e dos Tobias, que não fazem, mas se importam quando a gente se coloca à disposição para fazer. A nossa resposta para eles é clara, como o texto diz: estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Coloque uma mão no seu coração, a outra levante para cima. Para Neemias reconstruir o muro, o texto diz que a cavalo ele vai olhar o cenário, e ele percebe que haviam muitos entulhos, e não dava para reconstruir com entulhos. O entulho tinha que ser tirado, tinha que limpar o terreno. Talvez alguém tenha entrado aqui com o coração cheio de entulho, está cheio de monturo, está cheio de lixo, está cheio de tudo que não presta para reconstruir. E a palavra de Deus para você hoje é: limpa o teu coração, tira o entulho, tira o lixo. Porque nós recebemos de Deus uma palavra, e a palavra é: estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Só que para a gente reconstruir aquilo que foi derrubado, a gente precisa tirar o entulho primeiro. Então é noite de você orar, arrancar o entulho que está no teu coração e dizer: Senhor, o terreno está pronto. A partir de agora eu vou reconstruir e vou viver um tempo novo para a glória do teu nome. Quem quer isso, diga glória a Deus. Então nós vamos cantar uma canção bem forte juntos. E enquanto cantamos, em nome de Jesus, Deus vai quebrar cadeias, Deus já vai jogar por terra muralhas, Deus vai jogar por terra gigantes, e o nome do Senhor será engrandecido, porque uma unção do Senhor será liberada sobre nós, para que possamos limpar o lixo e o entulho que está impedindo a gente de reconstruir. E sairemos daqui com uma palavra no nosso coração: estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. No exército, se você sabe, cante bem forte. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgir, o exército surgir, o exército surgir.
Ouço cadeias quebrando. Chegou o tempo novo de Deus para você. Ouço cadeias quebrando. Deus está se agradando do teu posicionamento. Os Sanbalates e os Tobias vão dizer: para, desiste, para você não dá. Mas você está saindo daqui hoje com uma palavra: estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Ouço cadeias quebradas. A igreja vem forte. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército. Um exército surge. Cadê você, Neemias? Um exército. Cadê você, Neemias? Deus está levantando Neemias essa noite. Neemias que vão sair daqui decididos, que vão se posicionar, que vão tomar decisões, que vão mudar a história, que vão mudar cenários. Segura na mão dele aí. Está ouvindo, Neemias? Está ouvindo, Neemias? Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Ó, estufa o teu peito, levanta a sua cabeça e segue para cumprir o propósito de Deus. Sanbalates e Tobias vão existir até o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Mas a palavra dos Sanbalates e Tobias não é nada comparada à palavra de Deus para nós. Então hoje é dia de posicionamento. Queria uma resposta de Deus? Está aí a resposta. Queria saber qual é a hora? Está aqui a resposta. É para sair daqui posicionado. Pronto, Deus. Eu não ouço mais a voz dos Sanbalates e dos Tobias. Eu saio daqui ouvindo a voz do Senhor, dizendo para eu cumprir o meu chamado, tomar a minha posição, reconstruir o que foi quebrado, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Oh Deus! Cante. Tem cadeias sendo quebradas enquanto cantamos aqui. Vem, bem forte. Isso. Vai, Daniel, deixa Deus usar você. Tem cadeias quebradas aqui. Tem cadeias sendo quebradas ali. Cadê você? Joga a tua mão pra cima, abre a tua boca. Luz na escuridão, Deus, esse é O Senhor renove a sua é. O Senhor derrame sobre a sua vida autoridade, ousadia para seguir o propósito de Deus para a sua vida. Cheio, transbordando para a glória de Deus. Pastor, dá a mão para ele. E assim a gente vai caminhar firmes, de braço dado. Dá a mão aqui para ela. Juntos. Segura na mão de um crente que está perto de você, se não deixar você constrangido.
Se você puder, levanta a mão dele para cima assim. Dá a mão para ele ali, varão. E receba deles uma unção de Neemias, para que ao ouvir os Sambalates e os Tobias, que dizem: para, desiste, desce daí, para de fazer, você ouça a voz de Deus e possa ter uma resposta para eles: eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Sai daqui. E quando você entrar naquela Câmara de Vereadores, e quando você se deparar com aquele cenário, não vai na força do teu braço, não vai na voz do Maurício, não vai na força de quem você tem do seu lado. Vai em nome do Senhor dos Exércitos, porque tem guerra, tem luta, que a gente só vai vencer é de joelho dobrado, com muita oração e no poder que é no nome do Senhor. Tem uma igreja orando por você, é no nome de Jesus que você vai vencer essa batalha. Levantou a mão desse crente? Levanta, levanta. Dá para você dar uma olhadinha para os lados aí? Olha aí, tá todo mundo assim, ó, segurando. Sabe o que é isso? Isso é um sinal para as regiões celestiais, para eles saberem: nós não estamos sozinhos. Ninguém vai ficar para trás, Deise, Daniele, Beth, ninguém vai ficar para trás, Júlia, Tiene, ninguém vai ficar para trás, viu, Fernandes? Viu, Débora? Oh, alai, orabacalabacante, orocalabadaracandarás. Ninguém vai ficar para trás. Quando a palavra do Sambalate e do Tobias vier na nossa direção para tentar nos fazer desistir, nós vamos segurar nas mãos um dos outros e vamos dizer: nós não vamos parar. Oh, aleluia! Nós não vamos parar, porque estamos fazendo uma grande obra. Joga a tua mão para cima. Assim que eu luto minha, é assim, parece. Diga, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. A igreja bem forte. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Diga, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Cante, 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 estou guardado. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Em nome de Jesus, faz alguma coisa, faz barulho para o Senhor. Libere uma palavra de gratidão para Deus. Nós vamos para casa, debaixo dessa atmosfera, debaixo dessa palavra. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. Nós não vamos parar.
Nós temos uma linha de chegada para cruzar. Temos uma obra para concluir. Tem coisa para ser reconstruída, colocada no lugar, e nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Tem alguém que entrou aqui essa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor? Alguém entre nós? Dá um sinal que eu quero conhecer você. Eu preciso terminar. Você estava afastado, meu filho? Estava? Quem estava não está mais. Está voltando para Jesus hoje? Então vem aqui. Tem uma vida voltando para Jesus. Cadê a outra pessoa? Cadê a outra pessoa? Tem mais alguém? Me ajuda aí, irmão, a identificar aí. Tem mais alguém entre nós que estava afastado? Tem alguém que nunca foi crente em Cristo Jesus? Nunca, pastor, eu vou na igreja, mas sei o que é isso não. Estou fazendo um apelo para você se arrepender dos seus pecados e declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quer entregar sua vida a Jesus? Entende que é Ele que precisa comandar a sua vida? Meu apelo para você é esse: você entregar sua vida a Jesus hoje. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Eu quero, pastor, entregar minha vida a Jesus. Dá um sinal com a mão, eu vou orar por você. Não tem ninguém? Estende suas mãos para cá. Deus, tem uma vida que estava afastada, mas hoje se rende ao Senhor. Retorna para os teus caminhos. Abençoa o teu filho, guarda ele, livra ele de todo mal. Dá vitória para o teu filho pelo poder que é no nome de Jesus. Que possamos caminhar juntos até o dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus, essa é a sua nova família. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Vamos lá, Pierre, leva ele lá na consolidação para mim. Meus irmãos, nós vamos para casa nessa atmosfera aí. Só não pode esquecer de uma coisa: chegou o momento da gente contribuir financeiramente. E aí nós vamos para os nossos lares. Tem um envelope aí na sua cadeira. Pegue aí, coloque o seu recurso, coloque aí a sua contribuição, e nós vamos orar e contribuir para ir para casa. Vocês perdoem a hora. Dia de ceia, o culto estende um pouquinho mais, não tem para onde correr. É só o dia de ceia. Nos outros dias o nosso horário segue normal, na direção do Espírito de Deus. Pegou seu envelope? Nós temos aqui atrás, ó, QR Code, tem chave Pix. Aí dentro do envelope também tem. Você fica à vontade para contribuir da maneira que você quiser. Nós retomamos agora a obra, irmãos. As salas lá dentro já estão com forro e iluminação. A gente precisa agora comprar o material para pintura, para emassar e pintar. Eu já estou com o orçamento do irmão que vai provavelmente fazer a obra lá atrás para a gente, emassar e pintar todas as salas. Ele cobrou 10 mil reais para pintar tudo. Falei, pastor, o senhor dá 2.500 para começar, 15 dias depois dá mais 2.500, no outro mês dá 2, vai fazendo picote. Falei, olha, eu não posso fazer nada agora, o mês está começando, mas eu creio que Deus vai enviar o recurso, a gente vai concluir essa obra ali atrás e vai partir para essa obra aqui, colocando o ar que falta ali, as espumas acústicas aqui, trocar nossas cadeiras e o nosso carpete. Até o dia 25 de dezembro, em nome de Jesus, vai estar tudo pronto. Eu creio sim. É a minha fé, é o que eu creio. E a gente só faz isso porque Deus tem levantado aqui gente fiel para contribuir, para ofertar e dizimar, para que essa obra possa andar. Que Deus abençoe 1000 vezes mais. Apresente aí a sua contribuição, Senhor. Deus, eu quero entregar nas tuas mãos os dizimistas e ofertantes dessa casa. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos 1000 vezes mais em tudo aquilo que eles têm depositado aqui, para que a tua obra cresça, flua, para que vidas como essa continuem a se render ao Senhor. Te oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Sai do seu lugar, pode contribuir, ofertar, dizimar. A gente vai no...
Amém, meus irmãos? Estende assim as suas mãos. Amanhã é o último dia da nossa jornada de oração, tá? Nós vamos vir para cá às 19h30 em ponto. Estaremos entrando nos nossos carros. Eu peço aos irmãos que tem carro aí, colabora, dá carona para os irmãos. E a gente vai para o monte ali na cidade dos meninos. E nós vamos encerrar os 7 dias de oração no monte. Vamos levar os pedidos para apresentar o Senhor. Eu quero muito poder contar com todos vocês para estarmos seguindo numa grande caravana aí. Vamos para lá, vamos louvar, vamos orar a Deus, entregar a Deus os nossos propósitos e encerrar a nossa jornada de 7 dias de oração amanhã no monte. 7h30 aqui, 7h35 saindo. Não dá para esperar, ficar, e depois quem não puder vir para cá encontra a gente direto lá, tá bom? Eu espero que 8h30, como tem acabado normal, a gente já esteja saindo de lá para vir embora. Não vamos demorar não, tá bom, meus irmãos? Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos na tua casa mais uma vez, para te adorar, para te engrandecer, para ser igreja, para receber do Senhor uma palavra, que estamos fazendo uma grande obra e nós não vamos parar. Leva-nos para casa em paz, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal, nos dê uma semana incrível na presença do Senhor, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor para nós. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025, vivendo os planos de Deus.